Educar uma criança é um ato fascinante que, ao mesmo tempo, gera inúmeras preocupações. Rafael, que sou mãe, sei bem que não é fácil. Os pais sempre têm receio de não estar fazendo melhor. Eu ainda não tenho essa experiência, mas sei que alguns pais seguem sim a tradição familiar. Outros procuram métodos novos para educar os filhos da melhor maneira possível. E é sobre um desses métodos que ainda é desconhecido no Brasil que o Bom Dia conversa agora. O método Pickler foi criado e desenvolvido na Hungria por uma pediatra que no período pós-Segunda Guerra dedicou a vida ao trabalho com bebês e crianças pequenas. O doutor e pesquisador em educação Roger Hansen aplica esses princípios e está em Florianópolis, mora em Florianópolis e ministra aqui em Florianópolis, na capital do estado, um workshop gratuito. Obrigado pela presença, um bom dia. Primeiramente, a gente gostaria de saber, método Pickler, né? Que método é esse? Como é que ele funciona? De que maneira é aplicado? Exatamente. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O método Pickler, ele vem justamente do nome dessa pesquisadora chamada Amy Pickler, que no período pós-guerra fez um trabalho fascinante que fez uma virada mesmo na página da educação infantil mundial. Ela começou a trabalhar com crianças que estavam órfãos ou vítimas de maus tratos do período pós-guerra, que os pais haviam sofrido situações terríveis mesmo. E se tinha um fato dado, que as crianças que eram criadas fora do seio familiar eram crianças problemáticas e certamente seriam adultos com problemas e com prejuízos em relação a crianças que eram educadas dentro das suas famílias. E um grupo de cientistas na época começou a estudar isso e se interessar por essa questão e percebeu de repente um grupo de crianças que havia sido educada fora do seio familiar, inclusive crianças que os pais haviam falecido, e eram crianças com um desenvolvimento tão bom ou até superior às crianças educadas pelos pais. E o resultado é que eles foram investigar de onde vinham essas crianças e todas vinham do Instituto Lotze, que era um instituto da Rua Lotze da Amy Pickler. E qual que era a diferença nessa educação, nesse cuidado com essas crianças que fizeram essa diferença na vida delas? Exatamente. A diferença era justamente essa, porque se tinha um fato dado que era o fato das crianças não serem educadas pelos pais. E a Amy Pickler constatou que era uma diferença justamente no tratamento e no relacionamento com os bebês e com as crianças que fazia toda a diferença. Então, os momentos de cuidados íntimos com as crianças, o carinho, a forma de pegar a criança no colo, a forma de tocar o corpo da criança, de fazer com que a criança tomasse consciência do próprio corpo e de si mesmo, fazia com que a criança se tornasse um adulto muito superior em termos de desenvolvimento dos seus potenciais. Na verdade, Roger, uma educação baseada e em cima de um fato, no caso, que é a ausência dos pais na criação dos filhos. Exatamente. Uma ausência muito difícil. E a Amy Pickler conseguiu fazer com que isso fosse superado a partir desses cuidados extremamente atenciosos aos detalhes do desenvolvimento da criança. Então, uma observação muito atenta ao desenvolvimento do caminhar, ao desenvolvimento nos primeiros movimentos das crianças, que no início eram tratados de uma forma muito ruim pelas pessoas que eram os cuidadores dessas crianças nas creches e orfanatos da época. Então, ela implementou todo um método, uma forma de treinar esses cuidadores que mudou para sempre a vida dessas crianças. E depois isso se tornou um modelo mundial. E até hoje na Europa não se pensa em outra coisa que não a forma Pickler, né, o modelo Pickler de educação infantil. Uma coisa que, por incrível que pareça, nem chegou no Brasil praticamente. Mas os pais podem aplicar esse método, não quer dizer que os pais não estejam presentes. Os pais podem ser um problema, muitas vezes, ou, né, isso é provado que podem ser problemas na educação ou até no futuro de uma pessoa. Com certeza, porque uma das coisas incríveis que a Amy Pickler descobriu é que o que se promove é uma série de violências suaves. Um termo que, como educadora, me assusta muito. Porque essas violências, elas que às vezes são... nem perceptível. Exatamente, justamente por essa questão. E sem intenção, muitas vezes. E sem intenção. Porque a violência... Como por exemplo? Como, por exemplo, o fato da criança receber a mão no seu nariz ou no seu corpo sem ela ser avisada por isso. E se nós pensamos nisso como adultos, nós percebemos que é algo estranho. Alguém toca no meu corpo sem me avisar. Mas fazemos isso com as crianças. E a Amy Pickler parou isso e nos conscientizou de uma coisa. Cuidado. Os bebês já são seres humanos também. E nós falamos isso verbalmente, mas não tomamos consciência disso na prática, no momento de lidar com a criança, com o seu corpo
e com a vida dessa criança que já é um ser humano. O Roger, e por outro lado, o cuidado excessivo também pode atrapalhar, né? A gente falou ali em autonomia, que o método incentiva um pouquinho as crianças já a serem autônomas para serem mais felizes no futuro. Como é que trabalha isso? Exatamente, porque a gente considera que os bebês são capazes de muito poucas coisas, quando na verdade os bebês têm muitas potencialidades. Por exemplo, um bebê ele pode se deslocar engatinhando ou até rastejando, quando ele nem sabe engatinhar, para pegar um objeto. E nós adultos pensamos, bom, coitado desse bebê, eu vou ter que pegá-lo no colo para levar até esse objeto. Mas ele já é autônomo para fazer isso. Ele só não faz da mesma maneira que nós adultos. Mas ele já pode fazer isso sozinho. E qual é a diferença? A diferença é que fazendo isso sozinho, a conquista é dele. Ele percebe, eu fiz, eu venci. E essa sensação de vitória cria aquilo que a Amy Pickler chamou de uma pele psicológica na criança, que é uma estrutura que organiza todo esse potencial de autoconfiança, de autoestima, que vai perdurar por toda a vida desse ser humano. É aquele princípio, aquela máxima que vale, então, desde que a criança é realmente muito pequena, né? De que você aconselha, você orienta, mas experiência só adquire mesmo vivendo, né? Batendo a cabeça, vivendo aquela experiência para depois pensar duas vezes antes de viver novamente, mais ou menos isso. Exatamente. São esses velhos ditados populares que têm um bom fundo de verdade, que é você não entregar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Ok. Então, o workshop acontece amanhã, as inscrições têm número limitado, tem vaga ainda? Tá nas últimas vagas, mas estamos abrindo uma outra oportunidade para o dia 6, que é o próximo sábado também, em função da procura bastante grande. Que então tá, o telefone está na tela, 48, aqui em Florianópolis, 3233-1686. Obrigada, Roger, bom final de semana. Obrigado a vocês. Obrigado, bom dia.